Levítico capítulo 23 começa assim: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Em seguida são listadas 7 datas especiais que Israel deveria celebrar todo ano. Pode parecer só uma lista de festividades antigas que não tem nada a nos ensinar, mas temos aqui um tesouro de ensinos. A Bíblia contém 3 listas de 7 coisas que são panoramas proféticos. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, 7 cartas apresentam um esboço profético da época da igreja, mostrando a fraqueza dos servos de Deus. Mateus capítulo 13, 7 comparações às parábolas do reino dão um esboço da história do reino dos céus, desde os dias do Senhor Jesus na terra até o dia do juízo, mostrando a oposição satânica. Em Levítico capítulo 23, onde vamos tratar um esboço, pelo menos neste vídeo, no começo da Bíblia, temos 7 convocações, um esboço do plano de redenção do Calvário até ao milênio e até mesmo ao estado eterno, representado no 8º dia da última festa, a das trombetas. Assim, mostrando a sequência cronológica dos planos de Deus. Desta forma, temos aí um plano profético. Falhas humanas ou oposição satânica não se veem aqui nestas festas em Levítico capítulo 23. Esta é a agenda divina em toda a sua perfeição. 4 vezes, nos primeiros 4 versículos de Levítico capítulo 23, encontramos uma palavra hebraica pronunciada mais ou menos assim, moed, cujo significado literal é datas agendadas ou compromissos assumidos. Aqui Deus apresenta as datas agendadas no calendário divino, revelando-nos em figura os 7 passos que ele se comprometia a cumprir no plano de redenção. Ele faz isto no começo da Bíblia, logo que seu povo foi redimido e congregado diante do tabernáculo. O capítulo 23 aqui de Levítico começa com uma menção do sábado no versículo 3 e termina da mesma forma com um sábado, a menção novamente de outro sábado, um sábado extra acrescentado à festa dos tabernáculos, neste mesmo capítulo 23 de Levítico, no versículo 39. O descanso do Éden, lá no Jardim do Éden, é visto no versículo 3 de Levítico 23. O descanso eterno é visto no versículo 39 deste capítulo. E entre esses dois sábados, as 7 solenidades prefiguram como Deus agirá para restaurar o descanso que o pecado comprometeu. Pela riqueza dos detalhes associados a cada uma destas festas solenes, pela grandeza dos acontecimentos que elas prefiguram, pela forma impressionante com que os detalhes prefigurados se encaixam nas solenidades que já se cumpriram, e principalmente por estarmos diante do calendário de Deus, esta parte das Escrituras merece muito mais atenção do que costuma receber. Talvez muitos crentes nem leram ainda o capítulo 23 de Levítico, e se leram, pouco entenderam. Levítico capítulo 23 não contém uma descrição detalhada de todas as solenidades. A maioria delas será detalhada individualmente em outras partes da Bíblia. E não é o único trecho nas Escrituras que fala delas como um todo. Números capítulo 28, por exemplo, e 29, falam sobre como celebrá-las, e Deuteronômio capítulo 16 fala só sobre onde celebrá-las. Mas este é o único lugar na Bíblia onde todas as 7 solenidades são apresentadas sem exceção, com ênfase na ordem cronológica em que serão cumpridas por Deus quando celebrá-las. E convém perguntar, por que em Levítico e por que no capítulo 23?
O livro de Levítico é o livro central do Pentateuco. Em Gênesis e Êxodo, o povo é visto em relação ao Egito, descendo ao Egito em Gênesis e saindo de lá em Êxodo. Já em Números e Deuteronômio, é destacada a sua relação com a terra prometida, com o receio de entrar em Números. O povo teve, a história está registrada que eles tiveram receio de entrar na terra prometida em Números e sendo instruídos sobre como se comportar nela, na terra, em Deuteronômio. Mas em Levítico, o povo é visto em relação ao tabernáculo que representa a presença do próprio Deus. A expressão que encontramos muitas vezes em Levítico, eu sou o Senhor, ocorre em Levítico quase o dobro das vezes, 49 para ser preciso, que ocorre nos outros lugares do Pentateuco. Todos juntos, tirando Levítico, fecha 27 vezes. Aqui não é Abraão que se destaca, nem Moisés, nem Caleb ou Josué, mas é o Senhor mesmo. Êxodo termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Deus está entre eles. Que privilégio. Sim, mas que responsabilidade também. Para que Deus habite entre eles, algumas coisas precisam ser corrigidas. Os filhos de Israel precisarão se preocupar com a sua condição. Eles são, por natureza, pecadores. Suas circunstâncias, eles vivem num mundo contaminado. E seu comportamento, eles têm a tendência de seguir o seu próprio caminho e profanar o nome do Senhor. Levítico trata destes 3 problemas consecutivamente. Nos primeiros 10 capítulos de Levítico, lemos repetidamente sobre sacrifícios, altar e pecado. Aprendemos nesta parte que um povo pecador não pode se aproximar de Deus a não ser através do altar e dos sacrifícios. Já nos capítulos 11 a 17 de Levítico, porém, a questão não é tanto o pecado que todo ser humano possui por natureza, mas a contaminação cerimonial a que o povo estava sujeito e que atrapalharia seu relacionamento com um Deus puro. Nos últimos 10 capítulos, ou seja, do capítulo 18 a 27 de Levítico, lemos menos do pecado e da imundícia, mas a palavra profanar, que não foi usada nenhuma vez até este ponto do livro, é usada 16 vezes. Não é apresentada tanto a condição essencial do israelita contaminado pelo pecado, nem a contaminação externa a que ele estava sujeito na sua vida cotidiana, mas o seu comportamento errado. Um povo que tem a tendência de se rebelar contra Deus precisa reconhecer a soberania dele, andando nos seus caminhos e seguindo os seus juízos. Nestes últimos 10 capítulos de Levítico, Arão e a palavra sacerdote são menos frequentes do que no início do livro, mas a expressão eu sou o Senhor, que só aparece 2 vezes antes desta parte, ocorre 47 vezes nestes capítulos finais. Isto é, a lista das solenidades do Senhor se encontram na parte final do livro, onde o povo, já perdoado, ou seja, o que foi tratado nos capítulos 1 a 10 de Levítico, e purificado nos capítulos 11 a 17, é ensinado agora a ser santo. É a parte do livro que apresenta o procedimento esperado daqueles que, tendo tido acesso à presença de Deus na base do sacrifício, ou seja, que seria a primeira parte de Levítico, e tendo aprendido sobre a exigência ou as exigências elevadas da pureza de Deus, que está na segunda parte de Levítico, então, ou melhor dizendo, estão procurando viver à luz da verdade preciosa de que são propriedades de Deus. Esta parte do livro
de Levítico se divide em 4 partes menores, cada uma contendo apenas uma vez. Note os capítulos, o capítulo 19, versículo 36, capítulo 22, versículo 33, capítulo 25, versículo 38, capítulo 26, versículo 13, a expressão "Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito". Os capítulos 18 a 20, o Senhor tem prioridade nas casas. Lemos principalmente sobre a vida familiar do povo de Israel. Os capítulos 21 e 22, o Senhor tem prioridade na congregação. Deus fala aos sacerdotes sobre como deveriam representar a congregação diante do Senhor. Nos capítulos 23 a 25, o Senhor tem prioridade no calendário. Deus fala de dias, meses e anos. Nos capítulos 26 e 27, o Senhor tem prioridade na congregação. Bênçãos e maldições, votos e coisas consagradas são destacadas. Portanto, as solenidades, aquelas festas solenes, fazem parte das instruções de um Deus soberano ao seu povo redimido, onde ele revela os seus compromissos eternos em relação a eles, para que eles se comportem como convém àqueles que pertencem a Deus. As 7 solenidades se dividem em 2 grupos, um com 4 e o outro com 3 elementos, como é normal em grupos de 7, quando encontramos na Bíblia. As primeiras 4 solenidades falam de coisas que já foram cumpridas em relação a Israel. As últimas 3 falam de acontecimentos ainda futuros relacionados a Israel. 2 duravam uma semana, representando condições que caracterizam um período. As outras 5 eram de um dia apenas. As outras festas eram de um dia apenas, indicando um acontecimento nos planos de Deus, um acontecimento único. As 2 solenidades com duração maior do que um dia vinham imediatamente após as 2 solenidades que falam mais diretamente da morte de Cristo. Ou seja, seria a festa, a Semana dos Asmos, com a sua ênfase na santificação, seguida da Páscoa, que era um dia só, mas os pães asmos eram 7 dias. Então a Páscoa fala da morte de Cristo no Calvário. E também temos a Semana dos Tabernáculos, que eram 7 dias, seguido do dia da expiação, que era somente um dia, que fala de Israel apreciando plenamente a morte de Cristo, que ainda é futuro. É o valor da morte de Cristo que produz santidade e é a apreciação da morte de Cristo que produz descanso. Como toda a Bíblia, estas 7 solenidades têm como tema principal a glória de Deus revelada em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro vídeo, vamos apresentar cada festa com detalhes e seus significados. Então, tome este vídeo como introdução ainda de um vídeo futuro que vamos fazer destacando estes pontos, ponto a ponto, em cada festa, aquelas 4 primeiras que já são história, já passaram, já se cumpriram, mas ainda faltam 3 festas que hão de se cumprir. A festa das trombetas, o dia da expiação e também a festa dos tabernáculos. Estas festas ainda estão para se cumprir profeticamente.